Olá, alunos! Neste módulo da nossa disciplina de Química Geral, nós vamos estudar os modelos para a ligação metálica, vendo principalmente a teoria de bandas para descrever esses sistemas. Então, nesta aula, para a gente discutir a ligação metálica, nós vamos iniciar discutindo a teoria do mar de elétrons livres, de uma forma mais qualitativa para a descrição desses sistemas. Em seguida, a gente passa a discutir em termos da teoria do orbital molecular, que vocês já estudaram em aulas anteriores, e aqui aplicada aos metais, que a gente denomina de teoria de bandas, né? Que vão explicar a formação das bandas de valência, das bandas de condução, das bandas proibidas, e que com essa teoria a gente consegue estudar, né, e apresentar para vocês as propriedades de diversos materiais, como os metais, né, as características dos isolantes, dos semicondutores, que nós apresentaremos uma série de exemplos. Então, em aulas anteriores, vocês já viram que nós podemos classificar os nossos materiais sólidos em 4 grandes grupos, né, de acordo com o tipo de ligação que a gente tem nesses sistemas, como os sólidos iônicos, que estão ligados aqui por ligações iônicas, né, nos íons desse nosso retículo cristalino, como por exemplo o NaCl. Né? Nós vimos que existem sólidos moleculares, né, como por exemplo o gelo. Então as moléculas de água têm ligações covalentes, certo? Entre elas se estabelecem interações intermoleculares que formam, né, os sólidos moleculares. Então, nós temos os sólidos de rede covalente. Então, quando você tem extensas redes de átomos ligados diretamente por ligações covalentes, né, como é o caso do diamante, do grafite, né? E nós temos os sólidos metálicos, que é o que a gente está interessado aqui nessa aula, né? Que é compreender as propriedades desses materiais, onde os átomos desses sistemas estão ligados diretamente pela ligação metálica, que a gente vai descrever aqui, e que eles apresentam uma série de características diferentes desses outros materiais sólidos, onde se destaca, né, a condução de eletricidade, a condução de calor de modo favorecido, entre outros. As principais propriedades dos materiais metálicos, então, são o alto ponto de fusão e de ebulição, né, desses sistemas, o brilho metálico característico desses metais, a alta condutividade térmica, a alta condutividade elétrica, né, a propriedade de eles serem maleáveis e dúcteis, ou seja, eles são facilmente moldados, né, em formatos, e eles permanecem com esses formatos, tendo uma grande resistência mecânica muitas vezes, o que é diferente de outros sólidos, por exemplo, sólidos iônicos, sólidos covalentes, que tipicamente são quebradiços, né? No modelo do mar de elétrons, né, é um modelo mais qualitativo, mas que permite a gente explicar uma série de características que a gente observa nos materiais metálicos. Neste modelo, a gente assume a existência, então, de uma rede de cátions metálicos, né, que estão presos entre si, e o que mantém essa união são os elétrons de valência desses átomos que passam a estar deslocalizados em todo esse sistema. Então, o elétron de valência ele não pertence mais a um único átomo, mas ele passa a pertencer a toda essa rede de cátions positivos. E essas interações eletrostáticas entre a rede, né, de cátions e os elétrons é que mantém essa forte união nessa ligação metálica, tá? Então, os cátions eles estão distribuídos uniformemente pela estrutura e os elétrons são móveis, né? E nenhum elétron pertence, está confinado a um único cátion. Vamos então discutir uma série de propriedades dos materiais metálicos em termos deste modelo do mar de elétrons livres que a gente apresentou, né? Então a gente vai compreender a alta condutividade elétrica dos materiais metálicos de modo que, se você aplica uma diferença de potencial nesse seu metal, né, representado aqui por essa pilha,
Uma vez que você tem elétrons livres nessa estrutura, né, que se movem com facilidade, quando você aplica uma diferença de potencial elétrico, esses elétrons vão sentir essa diferença de potencial e vão fluir nesse sistema, né, formando-se então uma corrente elétrica, ou seja, o metal vai ter uma condutividade elétrica alta, né, uma facilidade da fluidez dos elétrons nesse sistema. Da mesma forma, os elétrons livres também é o que possibilita a gente entender a alta condutividade térmica nesses materiais metálicos, né? Aqui então representando, se a gente aplica uma diferença de temperatura nas extremidades do nosso material metálico, né, nós sabemos que a temperatura do nosso sistema, né, ela está relacionada com a agitação térmica, né, das nossas partículas que estão aqui nesse sistema. E esses elétrons livres, eles vão propagar essa agitação térmica nessa rede, devido aos elétrons estarem, né, livres, de forma facilitada, o que faz com que o fluxo de calor, então, ocorra de forma favorecida, né? Ou seja, a condutividade térmica dos metais também é alta por causa disso, tá? O modelo de Drude, lá em 1900, ele assumia, então, essa ideia de mar de elétrons se deslocando numa rede de cátions positivos, e ele conseguiu, de forma muito feliz, calcular essas propriedades de condutividade elétrica, de condutividade térmica, para esses metais, utilizando esse modelo. Então, ele teve um sucesso inicial, mas claramente apresentava limitações em descrever outras propriedades. Outra propriedade muito característica dos metais é o alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição desses sistemas, né? Então, a temperatura de fusão dos metais tipicamente é bem mais elevada do que as temperaturas de fusão, por exemplo, dos sólidos moleculares, né? Isso se dá porque as interações metálicas, então, são muito intensas e é necessária uma quantidade de energia muito elevada para conseguir quebrar e ir para o estado fundido, realmente, né? Duas exceções que vale a pena a gente destacar aqui é o mercúrio, que é um metal que a temperatura ambiente a gente encontra ele no estado líquido, né? E o gálio, que a temperatura ambiente, tipicamente ele está no estado sólido, mas em 29,8 graus Celsius ele atinge a sua temperatura de fusão. Outra característica que se destaca nos materiais metálicos é a propriedade de ser maleável e dúctil. Ou seja, a gente consegue moldar os materiais metálicos e eles permanecem, né, com uma resistência mecânica muito grande em determinados formatos, que é uma característica bem diferente, por exemplo, dos sólidos iônicos, né, que eles também têm um ponto de fusão muito alto, né, tipicamente, tão elevado quanto os pontos de fusão dos materiais metálicos. Porém, os materiais iônicos, né, os sólidos iônicos, eles são quebradiços, porque se você pressiona essas redes, né, de íons, muitas vezes você consegue fazer com que as cargas iguais, né, se alinhem, cargas positivas e cargas negativas com negativas, de modo que esse sistema ele, né, vai resultar em forças de repulsão e eles se tornam quebradiços, né? Eles não se moldam. Nos materiais metálicos, o que acontece é que quando você, né, martela, por exemplo, esse sistema, os átomos eles são capazes de deslizar um em relação ao outro, né? E a nuvem eletrônica, né, que é esse mar de elétrons livres que a gente descreve nesse modelo, ela se readapta ao formato desse material, mantendo a coesão, né, mantendo essas ligações de forma muito estável. Então, você realmente consegue moldar esses metais, né, com formatos característicos e eles mantêm a sua propriedade mecânica muito bem. Os metais também, eles apresentam um brilho metálico característico, né, uma reflexão muito boa da radiação
incidente. E isso a gente compreende também, né, através dessa visão dos elétrons livres, né, nessa superfície, de modo que quando uma onda eletromagnética incide nesses elétrons livres, esses elétrons facilmente, né, eles ganham essa energia e caem para o nível do estado fundamental novamente, emitindo, né, essa radiação de forma muito facilitada. Tá? Ou, né, nessa visão do mar de elétrons livres, os elétrons oscilam nessa mesma frequência, né, refletindo a luz de forma muito facilitada. Claramente, diferentes metais vão ter uma porcentagem, né, de reflexão de comprimentos de ondas diferente. Tá? Então, o ouro, por exemplo, ele vai refletir comprimentos de ondas aqui de maiores valores, diferente de outros metais, e isso vai caracterizar, né, a sua cor, né, metálica, mas todos eles têm esse brilho metálico muito característico. Então, o modelo do mar de elétrons que a gente viu até aqui, ele explica de uma forma qualitativa uma série de propriedades, né, dos materiais metálicos, da ligação metálica, mas ele não é suficiente, né? A gente precisa realmente de uma teoria quântica para descrever esses sistemas. E seguindo a teoria do orbital molecular, que vocês estudaram nas aulas passadas, a gente tem o modelo da teoria de bandas, né? Que seria a expansão da teoria do orbital molecular para realmente esses sistemas, né, formados por compostos metálicos. Bom, então, nessa teoria de bandas agora que a gente vai discutir, a ligação ela vai ser descrita como deslocalizada. Ou seja, os elétrons eles vão estar deslocalizados sobre vários átomos que vão estar participando da ligação. E um conjunto N de orbitais atômicos, né, que a gente vai aproximar, esses orbitais atômicos vão interagir e vão formar N orbitais ligantes e antiligantes, o que vai se formar as bandas de energia desse nosso sistema. Tá? Como vocês viram na aula de teoria do orbital molecular, né, como por exemplo na formação da molécula de H2, inicialmente nós temos os dois átomos isolados, né? Então eles têm os orbitais atômicos, dois orbitais atômicos nesse caso, e a combinação desses dois orbitais atômicos vão resultar em dois orbitais moleculares, né? Que é o orbital molecular ligante, quando você tem essa sobreposição construtiva das funções de onda, que vão gerar uma densidade de probabilidade de encontrar o elétron elevada aqui na região entre os núcleos, de forma que isso favorece a ligação química nesse sistema, né? Por isso orbital ligante. E você tem a formação do orbital molecular antiligante, né? Onde a gente já encontra um nó aqui nessa região central, que não contribui na formação. E como vocês viram, né, no gráfico de energia, esses dois orbitais atômicos inicialmente têm um nível de energia, mas na formação da molécula, o nível do orbital molecular ligante está no nível mais abaixo de energia, que favorece então essa formação. E o orbital molecular antiligante está num nível de energia acima, mais elevado. Tá? No caso da nossa ligação metálica, né, na ligação de N metais, a gente vai ter um número muito grande de partículas, então vai ter uma sobreposição de um número muito grande de orbitais atômicos, que vão se formar como numa gigante molécula, né? A gente pode ver dessa forma, que vai sobrepor então todos esses orbitais, formando N orbitais moleculares, né, ligantes e antiligantes, que vão formar as nossas bandas, aqui na nossa teoria de bandas. É importante destacar que na sobreposição de todos esses orbitais atômicos, né, na formação dessas ligações metálicas, a gente está tratando de uma rede cristalina periódica,
né, com um determinado empacotamento desses átomos presentes. Então, você tem empacotamentos, né, com cada átomo em um vértice de um cubo, que é a cúbica simples, o empacotamento cúbica de corpo centrado, onde você tem, então, aqui um átomo no centro, diferente desse outro empacotamento, cúbica de face centrada, entre outros empacotamentos que a gente conhece para os elementos metálicos, tá? E essa periodicidade, ela é muito importante, né, na compreensão de como que vão resultar, né, as bandas que vão se formar nesse sistema. A ideia, então, é a gente lembrar que um sistema atômico, ele tem uma série de níveis discretos de energia que descrevem esse sistema. E conforme a gente aproxima, né, liga mais sistemas atômicos semelhantes, né, a esse nosso primeiro, você vai tendo, né, a sobreposição desses subníveis de energias discretos de todos esses elementos, até no limite onde você tem uma quantidade muito grande de partículas, onde a gente forma realmente regiões onde a quantidade de níveis discretos de energia é tão grande que a gente chama essa região de uma banda de energia, né? O elétron ele consegue encontrar níveis de energia em toda essa faixa, ou nessa faixa, ou nessa faixa. Tá? E nós temos o gap de energia, né? Onde são as regiões proibidas, né? Ou as bandas proibidas, onde a gente não encontra a presença do elétron. Para nós avaliarmos então a distribuição dos elétrons nos níveis de energias que vão ser formados, nós temos que olhar pela visão da teoria do orbital molecular, né? Por exemplo, para o átomo de lítio, no seu nível de valência, né? Você tem um elétron no nível 2s. Conforme você tem agora a presença de dois átomos de lítio, nós vamos ter os dois orbitais moleculares aqui, né? O ligante e o antiligante, de modo que os elétrons, né, de valência vão ocupar, então, o orbital ligante desse sistema. Conforme a gente vai aumentando a nossa quantidade de átomos, aqui, por exemplo, para 4, você vai ter 4 orbitais, né? 2 ligantes e 2 antiligantes, e perceba como os orbitais ligantes, eles vão sendo ocupados, né, pelos elétrons dessa nossa camada de valência, né, preferencialmente, e para um número muito grande de átomos que se estabelece realmente no metal sólido, né, você vai ter então uma banda de energia, né, uma banda de orbitais moleculares muito extensa, de modo que os orbitais ligantes, né, eles vão ser preenchidos por esses nossos elétrons de valência, né, e mais orbitais antiligantes vão estar aqui nessa região não preenchida, o que vai favorecer, né, um elétron com uma pequena agitação térmica, né, ele se propagar nessa rede de uma forma livre. Né? Aqui denominando o nome de banda de condução desse nosso sistema e a banda de valência desse nosso sistema. Com essa visão em mente, a gente consegue explicar, então, por exemplo, quais são as diferenças entre um material condutor, né, um material semicondutor e um material isolante. A ideia é que no material condutor, o que acontece é que o nível da banda de valência, né, ocupado pelos elétrons de valência do nosso sistema, e a banda de condução, elas estão muito próximas em nível de energia. A diferença aqui entre elas é muito pequena, de modo que com qualquer pequena variação de energia, né, uma agitação térmica nos elétrons, já permite que ele se locomova, né, livremente nessa banda de condução. Para um material isolante, o que acontece é que a banda de valência, né, que você preenche com os seus elétrons de valência, está a uma distância muito grande em termos de energia da banda de condução, né, aqui tipicamente acima de 3 eletronvolts esse gap de energia. De modo que só com agitação térmica é difícil você ganhar essa energia, né, e ir para a banda de condução. Os materiais que a gente denomina de semicondutores,
o que acontece é que esse gap de energia, então, ela é menor, tipicamente da ordem de 3 elétron-volts, e você consegue promover esses elétrons daqui para a banda de condução com algumas estratégias, né? Como a gente vai comentar a seguir. Aqui nesta tabela, eu apresento para vocês a comparação entre a condutividade e a resistividade de uma série de materiais, né? Como, por exemplo, esses 3 primeiros, que são materiais condutores, né? Materiais metálicos, como a prata, o cobre, o alumínio, e que apresentam, portanto, uma condutividade muito alta, né? 6,29 vezes 10 a sétima, 5,81 vezes 10 a sétima, de modo que, se a condutividade é alta, a resistividade desse material é um valor muito baixo, né? Lembrando que a resistividade é o inverso da condutividade. Tá? Para os materiais isolantes, a gente vê que a condutividade elétrica agora desses materiais é um valor muito baixo, né? 10 a menos 11 aqui, nessa ordem. Então, eles não conseguem promover a condução de elétrons de forma facilitada, portanto, eles têm uma resistividade muito alta, né? O interessante dos materiais que a gente denomina de semicondutores é que eles estão numa região intermediária desses dois sistemas, né? O silício, por exemplo, puro, ele muitas vezes pode ser denominado como um isolante, né? Ele tem uma condução de corrente elétrica muito baixa no seu estado puro. Porém, a gente consegue utilizar uma série de estratégias para alterar a condutividade elétrica deste material, né? E a estratégia principal é a dopagem, né? A gente consegue dopar um metal de silício puro com a presença, né, de outros átomos, né, nesse sistema, que vão promover uma alteração, principalmente na condutividade elétrica desse material. Tá? De modo que a gente consegue controlar esse valor de condutividade que a gente deseja. E esses dispositivos semicondutores, então, eles foram revolucionários, né, para a microeletrônica que a gente já conhece atualmente, né, que permitiu o desenvolvimento dos materiais como os diodos, os transistores, os LEDs, os microchips, como a gente vai explicar a seguir. Assim, no processo de dopagem dos materiais semicondutores, o que nós fazemos é adicionar átomos que são considerados impurezas em um outro metal puro, né? Como, por exemplo, na estrutura do silício pura. Se a gente adicionar átomos de fósforo, como vocês estão vendo aqui nessa figura, o fósforo ele tem um elétron a mais no seu nível de valência, de modo que quando ele substitui um átomo de silício nessa estrutura aqui, você vai ter um elétron extra, né? E esse elétron extra vai dar um caráter negativo a esse sistema. Por isso que a gente chama esse semicondutor, né, do tipo N, tá? Quando a gente dopa, né, com uma certa porcentagem o nosso material com um átomo como o boro, por exemplo, que tem um elétron a menos no seu nível de valência, você vê que falta um elétron para completar aqui, de modo que fica um buraco, né? Ou a falta de um elétron nesse sistema. Se você tem elétrons a menos, você fica com um caráter positivo. Por isso, esse é um tipo de semicondutor do tipo P. Tá? Aqui ao lado, a gente vê um esquema que representa, né, as bandas de energia nesses sistemas. Em primeiro aqui, o semicondutor, quando ele não está dopado, ou seja, ele tem a sua banda de valência completa, né, preenchida com os elétrons, e aqui a sua banda de condução não tem ninguém. O semicondutor do tipo N, né, que vai ter elétrons em excesso, então você vai estar com alguns elétrons a mais aqui na banda de condução. E o semicondutor do tipo P, que vai ter falta de elétrons e, portanto, não vai estar totalmente preenchido, como mostra aqui. Uma grande invenção que foi desenvolvida com os materiais semicondutores é o que a gente chama de junção PN, ou seja, você junta fisicamente um semicondutor do tipo P com outro semicondutor do tipo N,
ou seja, de um lado você tem excesso de elétrons e do outro lado você tem ausência de elétrons, como os buracos, né? E quando você faz isso, o interessante desse dispositivo, que é uma junção PN, é que ele só permite a passagem de corrente elétrica em uma direção, né? Que isso aqui, então, é o fundamento de como que você constrói um diodo, como vocês podem ver aqui nessa figura. Isso aqui é um dispositivo eletrônico chamado diodo, e ele só permite a passagem da corrente elétrica em uma direção. Na outra direção, se você aplica corrente elétrica, ela não passa. Tá? Isso vai ser uma base muito importante para a computação, para o desenvolvimento da microeletrônica, né? Onde a ausência de corrente elétrica é o zero, né? E a passagem de corrente elétrica é o número 1. Então você consegue fazer computação com esses dispositivos, né? E a compreensão de por que isso acontece se estabelece justamente porque quando você aplica uma diferença de potencial nessa junção PN, por exemplo, negativo desse lado e positivo desse lado. Você vê que os buracos, né, que são cargas positivas, ausência de elétron, eles são atraídos nessa direção. Os elétrons, né, cargas negativas, são atraídas nessa direção, de forma que é como se você abrisse esse circuito, né? Porque quando você separa essas cargas dessa forma, se forma um campo elétrico que se cancela aqui, e não ocorre a passagem de corrente nesse sistema, tá? Que seria a tentativa de passar corrente nessa direção para cá, da direita para a esquerda. Se você inverte a polaridade da sua fonte, né, da diferença de potencial, agora ó, aplicando negativo deste lado e positivo do outro lado, agora sim, o lado positivo vai atrair os elétrons, né? O lado negativo vai ser atraído na outra direção. Então, o fluxo de corrente elétrica é permitido, ou seja, você está aplicando corrente nessa direção da esquerda para a direita e a corrente elétrica passa. Tá? Esse é o princípio de funcionamento. E esse dispositivo, então, ele é fundamental também para os microchips, para os transistores, para compreender esses dispositivos microeletrônicos desenvolvidos com esses materiais semicondutores. Tá? Um exemplo muito notado, né, desses dispositivos é o LED. O LED nada mais é do que um tipo de diodo também, né? Um tipo de diodo, como vocês estão vendo aqui. De um lado ele tem um semicondutor do tipo P e do outro lado um semicondutor do tipo N. Só que é um diodo emissor de luz, né? Como vocês podem ver aqui na sigla em inglês. Quando ele está sem aplicação de diferença de potencial, né? Ele está no seu equilíbrio, mas quando você aplica então uma diferença de potencial elétrico nesses dois semicondutores, os elétrons vão fluir nesse sistema e eles vão cair de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo, né? Quando eles fazem essa transição, essa diferença de energia é emitida em radiação eletromagnética, tá? E essa diferença de energia é o que estabelece a cor do LED. Então, dependendo do quanto você dopa um semicondutor do tipo P, né, por exemplo, com fósforo, e um semicondutor do tipo N, com boro, dependendo da diferença que você deixa de energia nesse gap, você consegue projetar um LED que vai ter cor azul, né, ou um LED de cor verde, cor vermelha, e assim por diante. Então, o estudo dessas dopagens, né, do desenvolvimento desses materiais semicondutores, é muito importante, por exemplo, nessa aplicação. Outro exemplo de aplicação com materiais semicondutores muito relevante é a célula solar, né, que também é uma junção PN semicondutora, que funciona, nós podemos fazer a analogia do processo inverso do LED. Né? Se no LED você aplica a diferença de potencial e os elétrons, né, ao circular, emitem radiação, na placa solar o que nós temos é o processo inverso. Você consegue capturar essa radiação solar, fazer com que os elétrons sejam promovidos para um nível de energia maior, né, gerando uma corrente elétrica no seu sistema e alimentando, por exemplo, aqui uma lâmpada. Né? Então, essa é a geração de energia elétrica através de uma célula solar
né, baseada em semicondutores do tipo N e do tipo P. Tá? Muito relevante aí também atualmente. Dessa forma, então, pessoal, revisando o que nós vimos nessa aula, nós começamos com a teoria do mar de elétrons livres, né, descrevendo de forma qualitativa uma série de propriedades que a gente observa nos materiais metálicos, como alto ponto de fusão, alta condutividade elétrica, alta condutividade térmica, o fato deles serem muito maleáveis, né? Nós fizemos a descrição pela teoria de bandas desse sistema, então seguindo o que nós vimos na teoria do orbital molecular, né, nós vemos que num sistema metálico com uma quantidade muito grande de átomos, você chega, né, na teoria de bandas. Com isso, então, a gente consegue explicar as diferenças observadas, né, em diversos materiais que são condutores, materiais isolantes, e a aplicação muito importante nos dias atuais, que são os materiais semicondutores. Né? Com isso, a gente discutiu um pouquinho o funcionamento, né, do diodo, dos LEDs, das células solares, que são baseadas aí nos materiais semicondutores. Aqui ficam algumas referências dessa aula e bons estudos a todos.